Bem-vindo ao canal. Duas notícias bem interessantes nesse vídeo. A primeira é sobre a Rogue, ou a Vampira, como ela é conhecida por aqui. Ela vem aparecendo em uma série de capas variantes dos X-Men, como a Savage Rogue, e vai ganhar a sua própria minissérie em 5 edições, em janeiro, nos Estados Unidos. E essas capas desagradaram as feministas e o Beautiful People em geral. Será que dá para adivinhar por qual motivo isso aconteceu? É o que vamos descobrir logo em seguida. A segunda notícia é sobre a série em live action Tomb Raider, que vai ser produzida pela Amazon. Eu nem sabia que eles iriam produzir essa série. A atriz escolhida para interpretar a Lara Croft foi a Sophie Turner, que fez a Jean Grey no filme X-Men Dark Phoenix, a Fênix Negra. Os seguidores da personagem não gostaram muito dessa escolha. Como sempre faço nesses vídeos de notícias, primeiro eu trago a notícia retirada do site americano Bounding into Comics. Depois, eu deixo meus comentários. Mas, antes de continuar, aqui no canal trago conteúdo variado, como quadrinhos nacionais e importados, séries e filmes, e até um pouco de videogames, já que são assuntos conectados entre si. Se gosta desse tipo de conteúdo e da maneira como eles são apresentados aqui, inscreva-se no canal. E agora, vamos saber o que aconteceu com a Vampira e com a Lara Croft. O editor dos X-Men e da Marvel respondeu às críticas negativas sobre as capas variantes do título Savage Land Rogue. Abre aspas, essas capas vendem bem mesmo, fecha aspas. Enquanto muitos modernos leitores de quadrinhos podem ter problemas com o chamado sex appeal, o editor da Marvel, Tom Brevoort, revelou que não tem nenhum problema e diz que essas capas variantes fazem com que os títulos atinjam mais pessoas. Brevoort também é o editor dos títulos dos X-Men e falou sobre o que pensa em uma entrevista para um site americano, o Comic Book Cheesecake. Ele respondeu a um leitor que perguntou sobre as diversas capas apresentando a vampira em suas icônicas vestimentas que ela usa na Terra Selvagem. Ele se referia a uma fantasia estilo pulp, em que a personagem aparece com um biquíni verde e amarelo que lembra seu uniforme tradicional. Sem nenhuma surpresa, esse visual se tornou o favorito dos fãs e começou a aparecer regularmente em variadas mídias, como cartões e capas variantes. Nos anos mais recentes, a vampira continuou mostrando seu estilo de Red Sonja em um sem número de aparições em capas variantes, como em X-Men Volume 6, edição 12, ou Uncanny X-Men Volume 4, edição 2, entre muitas outras. Contudo, enquanto o traçado dessa vestimenta continua um favorito entre os fãs, um leitor se mostrou infeliz com a constante atenção que o estilo Savage Land Rogue vem recebendo. Ele escreveu para o blog do Brevoort e esse indivíduo se identificou apenas como MB e disse: Tom, você poderia, por favor, ir com mais calma com as capas variantes de Savage Land Rogue? Este leitor disse, abre aspas, nós entendemos, ela é sexy, está seminua, mas precisamos objetificá-la assim? Precisamos de 10 bilhões de capas variantes de Savage Land Rogue para cada título que ela aparecer? Ela poderia aparecer com outras vestimentas? Fecha aspas. Começando com uma referência de que engajamento vem de quadrinhos, Brevoort explicou, abre aspas, para ser honesto, eu não paguei uma única capa em que a vampira está naquelas vestimentas, mas muitos dos varejistas estão pedindo por essas capas variantes, e como clientes, eles têm esse direito. Estamos cientes de que essas capas tendem a vender bem mesmo, e algumas vezes temos a nossa equipe de vendas pedindo por essas capas, quando eles acham que vão fazer o bem para o projeto. Como eu quero que os títulos vendam para o maior número de pessoas, não vejo problemas quanto a isso. Fecha aspas. Infelizmente para esse MB, se ele está infeliz com a quantidade de Savage Land Rogue vista nas capas dos títulos da Marvel, ele ficará desapontado ao descobrir que em janeiro a vestimenta estará não só na capa, como na história do lançamento Rogue, de Savage Land Volume 1. Escrito por Tim Seeley, com arte de Zulema Lavina, a minissérie de 5 edições apresentando a vampira irá mostrar a heroína na Terra Selvagem, como já havia sido apresentado em décadas atrás por Chris Claremont e Jim Lee. O escritor Tim Seeley
declarou em uma entrevista, abre aspas, nessas 5 edições vou demonstrar meu amor pelos X-Men da década de 1980, Jim Lee, Chris Claremont, Zabu, heroínas com poucas roupas e heróis também. E o mais importante, dinossauros. Junto com a minha colaboradora, Zulema Lavina, vamos entregar algo novo, que seja um épico conto clássico da jovem vampira, com 2 dos mais estranhos aliados que ela poderia imaginar, Magneto e Ka-Zar, fecha aspas. E como a maioria das primeiras edições, Rogue The Savage Land irá apresentar inúmeras capas variantes que devem ser pelo menos 10 para os leitores escolherem. A primeira edição de Rogue The Savage Land Volume 1 deverá ser lançada no mercado americano em 15 de janeiro de 2025. Parece ser uma virada para a direção certa. Não tem nada de errado com essas capas. Elas são bem desenhadas e têm estilo. Deveriam fazer mais capas assim. Claro que elas são uma isca, mas já é algum avanço ver que eles não estão complicando e arrumando pretextos com as formas femininas. Talvez um dia eles parem de usar esses personagens para fazer propaganda feminista e para moralizar os leitores. Eles podem perceber que quadrinhos sem o veneno ideológico podem render algum dinheiro. Isso até poderia ser moralmente aceito por mim, mas, por enquanto, parece ser mais um clickbait. Veremos do que se trata quando esse título com a Rogue for lançado. Quanto à reclamação do leitor, que foi citado na notícia, gente como ele não quer melhorar ou aproveitar os quadrinhos como eles são, uma simples diversão e um escapismo. Em vez disso, eles preferem envergonhar o mundo inteiro. Não é um tabu fazer belos desenhos com personagens femininas, apesar de todo esse feminismo. Mas percebemos que esses bajuladores não comentaram sobre o Ka-Zar e o Magneto, que também estão com poucas vestimentas. O Ka-Zar, ou Ka-Zar, parece seminu. Falaram apenas da vampira. Isso demonstra a hipocrisia e o duplo padrão desses bajuladores. A maioria dos leitores de quadrinhos são homens, já que se trata de histórias de aventura. Eles não querem ver o Wolverine sem camisa ou ver homens afeminados e emocionais. A inclusão da vampira nessas capas não muda essa situação. Se a intenção é continuar a passar ideias degeneradas e usaram a vampira como isca, isso não serviu para nada. A verdade é que a reclamação surgiu porque as feministas não gostam de nada que agrade ao público masculino. Os desenhos das capas realmente lembram a boa arte das décadas de 1980 e 1990, mas não compro quadrinhos pelas capas. Se o conteúdo dessa minissérie for bom e bem desenhado, teremos então uma grata surpresa. Os fãs não gostaram da escolha de Sophie Turner como Lara Croft na futura série Tomb Raider da Amazon. Eles disseram que não conseguem imaginar a atriz como a Lara Croft. Sophie Turner interpretou a Sansa em Game of Thrones e a Jean Grey em X-Men Dark Phoenix, e ela foi anunciada como a personagem central na série Tomb Raider, mas isso deixou os seguidores desapontados. Turner foi mencionada como candidata ao papel de Lara Croft no final de outubro de 2024, além da atriz Lucy Boynton, que interpretou Proust Barbie, do filme Barbie, em 2023. Então, 2 semanas depois, em 14 de novembro, anunciaram que ela estava em negociações para estrelar a série. Contudo, ao invés de celebração, a escalação dela para interpretar a Lara Croft foi recebida com desapontamento. Os seguidores da franquia argumentaram que ela não servia e não se encaixava no papel. Um deles disse, abre aspas, vi Karen Gillan em Jumanji e achei que ela seria a Lara Croft. Agora, estou desapontado porque Sansa Stark, como Lara, não parece funcionar. Fecha aspas. E um outro comentou, abre aspas, eu não acho que ela é uma má atriz, mas não consigo vê-la como a Lara, fecha aspas. E muitos outros disseram que ela seria muito dura para o papel. E agora vamos aos meus comentários sobre esse assunto.
Eu acompanho a Lara Croft desde que ela surgiu, em 1996. Joguei quase todos os games, pelo menos até aqui, e li quase todos os quadrinhos publicados pela Top Cow. Também assisti a todos os filmes com a personagem. É uma das personagens femininas que eu mais gosto. Quanto a Sophie Turner, acho que ela se saiu muito bem como a Sansa em Game of Thrones e também interpretando a Jean Grey em X-Men Dark Phoenix. Além disso, ela é inglesa como a personagem. Então, eu acho as críticas injustas. Sei que ela deve ser mais uma progressista e feministazinha, mas a Sophie Turner está longe de ser uma sensal, digamos assim, se comparada, por exemplo, a Alicia Vikander, do filme mais recente com a Lara. Como uma comparação, não acho a escalação dela como Lara Croft um erro, mas achei um erro a escalação de Tom Holland interpretando Nathan Drake no filme Uncharted. Se tem alguma coisa errada com essa série, vem da produtora e roteirista e mais uma infeliz feminista de extrema esquerda, a Phoebe Waller-Bridge. Ela é a principal responsável pelo desastre do último filme do Indiana Jones. Então, eu não acredito nessa série, independente da atriz que vai interpretar o papel central. Tenho certeza que ela vai afundar essa série. Mas eu não espero, no momento atual, que eles acertem qualquer coisa. Por isso, para mim, é indiferente. E eu vou me surpreender muito se vier alguma coisa minimamente assistível. Na verdade, acho que essa série vai ser cancelada na primeira temporada, assim como foi com aquela coisa desastrosa que resolveram chamar de série do Resident Evil, uma das piores paródias que a cultura woke, com toda a sua identidade política, já conseguiu produzir como uma franquia mais do que conhecida e estabelecida. Tenho certeza que a Phoebe Waller-Bridge vai arruinar mais essa franquia, independente de quem for a atriz escolhida para interpretar a Lara Croft. No mundo do entretenimento, onde uma feminista mete as mãos, a diversão acaba na hora, assim como acontece no mundo real, uma vez que a cultura do cancelamento cancelou a diversão. Então era isso. Que acha dessas notícias, as capas com a vampira e a Sophie Turner como a Lara Croft? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.